Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de História de vocês do primeiro ano. Essa é a nossa aula 45. A gente está vindo aí já de várias aulas que a gente está falando sobre a Idade Média, uma era histórica super longínqua, e nós estamos vendo principalmente, até esse momento, como que se desenvolveu, como se organizou a Idade Média especificamente no continente europeu. Essa nossa aula, ela é a continuidade, a gente vai continuar a falar sobre a nossa aula anterior, da qual a gente falava sobre a sociedade e a cultura medieval. Vamos lá? Bom, quais são os nossos objetivos? Por que a gente está estudando, então, sobre a sociedade e a cultura medieval? Bom, primeiro, o nosso principal objetivo é apresentar como que a sociedade e a cultura, né, durante a Idade Média, 1000 anos de Idade Média, como é que ela vai se reproduzir no cotidiano, como que as pessoas vão viver o dia a dia desse período medieval. Será que as pessoas viviam tão diferente de como nós vivemos os nossos dias hoje, no século XXI? A gente vai descrever o modo como era organizada a sociedade medieval, como que a produção cultural na Idade Média ela ia se desenvolvendo, principalmente através das mentalidades. Essa aula nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente. A gente vai pegar alguns trechos de documentos históricos, alguns trechos de trabalhos de pesquisa super importantes para a gente ver um pouco como é que as pessoas pensavam durante esse período medieval. Mas antes da gente ver tudo como as pessoas pensavam, analisar alguns aspectos importantes sobre a sociedade e a cultura medieval, vamos retomar o que a gente já falou na nossa aula passada, que também era sobre a sociedade e a cultura medieval. Então, a gente deu uma olhada e nós vimos que a sociedade, ela era denominada como estamental, ou seja, ela tinha, de certa maneira, ela não tinha muita mobilidade. Existiam 3 grupos principais que se destacavam dentro dessa sociedade estamental. Esses grupos eram, vamos imaginar uma pirâmide. Então nós temos o clero, que eram os membros da Igreja Católica, que estavam no topo, né, dessa pirâmide social. Aí, logo abaixo do clero, nós tínhamos a nobreza, onde tinham os cavaleiros, as pessoas que tinham os grandes senhores de terra. E a base dessa pirâmide, praticamente toda a população, nós íamos ter os camponeses e os servos. Esses eram os que trabalhavam, os que faziam, né, a máquina, todo aquilo ali, os campos, as plantações, tudo aquilo funcionar. Mas ao longo de 1000 anos da Idade Média, gente, vai surgir um outro grupo social que ele vai ascender, talvez ele até desequilibre essa sociedade estamental, que são os burgueses. Os burgueses, eles vão vir de uma origem, alguns até, quem sabe, camponeses, que através do comércio vão começar a enriquecer e vão acabar tendo um destaque dentro dessa sociedade medieval. E os burgueses, eles vão ter muita história para frente, a gente vai falar muito sobre eles ainda. Nós vimos que algumas características culturais estavam permeadas em toda essa cultura medieval, que é o teocentrismo, a ideia de Deus centralizando todas as ações, todos os comportamentos, todas as coisas que aconteciam dentro daquela sociedade, e a escolástica, que era uma filosofia pedagógica que guiava a educação, que, aliás, também era controlada pelo clero. Nós vimos que a produção cultural medieval, ela principalmente estava ligada a uma produção teológica, né? Se a escolástica vai vir como uma ideia filosófica, pedagógica ligada ao clero, logo, é claro que a produção intelectual vai ser também teológica. E nós vimos que um destaque para a parte arquitetônica da Idade Média, que era a arte românica e a arte gótica, né? Nossa problemática dessa aula. A gente vai ver então como é que esses modelos culturais vividos na Idade Média, como que eles moldaram as ideias e a mentalidade da sociedade medieval. Vamos lá?
Bom, nós já estudamos e nós vimos que a religião, o clero, ele guiava e permeava como as pessoas iam viver, como elas iam organizar a vida delas. Veja só, gente, e profundamente essa sociedade ela era dominada pela religiosidade e pelo misticismo. Então, todas essas crenças, elas estavam tanto no cotidiano do trabalho das pessoas, como também elas estavam permeadas no lazer, até no lazer de como as pessoas iam talvez tirar um tempo para poderem, né, relaxar ou terem determinados momentos ligados até a própria, para eles o lazer estava ligado sempre à religião, em boa parte do tempo. A gente vai ver que até, aliás, a própria morte era guiada por esses preceitos, né, de religiosidade e misticismo. Bom, no cotidiano, todas as atividades, tanto de trabalho quanto de lazer, então, estavam conectadas a esses caracteres, né, caracteres dogmáticos que o clero iam colocar como os princípios de como as pessoas iam viver. Aqui a gente tem um trecho, né, de uma pesquisa importante do historiador Miceli, para a gente ver então como que a religião guiava o cotidiano. Na época feudal, como o predomínio do cristianismo, a maioria dos europeus acreditava na presença constante de Deus. Veja só. Os trabalhos e as atividades tinham que ser abençoados pelos sacerdotes e grande parte das festas e distrações precisavam de um motivo religioso para acontecerem. Então, novamente a gente vê que esses princípios de religiosidade e misticismo, eles percorriam desde o amanhecer do indivíduo, né, dentro da Idade Média, de como ele ia trabalhar, mas também de como ele ia exercer todo o seu tempo com a sua família, não só no meio do trabalho, né? Também nos seus momentos de lazer. E nós vamos ver que esses princípios dogmáticos, esses dogmas que guiam, né, como as pessoas vão pensar dentro da Idade Média, eles também vão estar ligados a uma ideia de insegurança. Veja só, as pessoas durante a Idade Média, com todos esses princípios de religiosidade muito fortes, elas ficavam, na verdade, aguardando o momento, né, e tentando viver com a possibilidade, a constante tentativa de ir aos céus, de alcançar a salvação. Mas mesmo com essa constante tentativa, né, de se alcançar a salvação, na mentalidade do homem medieval, ele ainda vivia sobre uma grande insegurança, porque a qualquer momento o pecado podia fazer, qualquer ato de pecado podia levar ele a o fato de não alcançar a grande salvação aos céus. As chances do pecado, então, elas sempre estavam muito presentes no cotidiano, na vida das pessoas. Aqui a gente pegou um outro texto para a gente analisar essa ideia de insegurança, né, do Legoff, e a gente vai dar uma olhada aqui. Então, ó, o que domina a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média, o que determina o essencial de suas atitudes, é o sentimento de sua insegurança. Insegurança fundamental, que é decididamente a da vida futura, que não é assegurada para ninguém e que as boas obras e a boa conduta jamais garantem completamente. Então veja, por mais que você passe uma vida procurando ter as melhores intenções, tentando buscar, seguindo todas aquelas ideias ao qual são determinadas pelo clero, a qualquer momento, né, o pecado ele pode permear a sua vida e você já talvez não alcance, né, os céus. Os riscos da danação com a ajuda do diabo são tão grandes e as possibilidades de salvação tão fracas que o medo necessariamente vence a esperança. E era assim que as pessoas durante a Idade Média acabavam tentando carregar esse peso constante e essa insegurança na sua vida. Mas não era só isso.
né? Nós vamos ver algumas outras ideias que vão permear essa vida, esse cotidiano, a mentalidade do homem na Idade Média. E agora a gente vai fazer um quiz para a gente ver o que vocês estão captando dessas ideias, né? Indique 2 dos critérios que dominavam a sociedade medieval. Então vocês vão ler atenciosamente e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta. Bom, então vamos ver qual é a resposta correta do quiz. A resposta correta, né, sobre os 2 critérios que dominavam a sociedade medieval é a letra B, religiosidade e misticismo. Vamos seguir adiante? Bom,
Então nós vimos um pouco sobre como a religiosidade e o misticismo percorriam a mentalidade, o dia a dia, né, o cotidiano das pessoas na Idade Média, mas eu acho que é interessante a gente também observar como é que as mulheres eram pensadas, como elas viviam e como elas eram tratadas durante esse período medieval. Veja só, né, os papéis sociais das mulheres, eles eram encarados de uma maneira super rígida, também guiados pelo poder clerical da Igreja Católica, e eles eram determinados biblicamente. Então, a partir de trechos do livro sagrado do cristianismo, as pessoas guiavam como é que as mulheres poderiam ser tratadas. A mulher medieval, por exemplo, ela não tinha uma liberdade como que eu posso dizer, de responder juridicamente pelas suas ações, pelas suas práticas. Era o marido dela quem era o responsável por isso. Mas ela tinha uma vida bastante limitada a uma série de coisas, mas a mulher, ela era, principalmente, eu estou falando da mulher camponesa, né, ligada ao grupo dos camponeses, dos servos, ela trabalhava constantemente, acordava pela madrugada, ia para o campo trabalhar, exercia as profissões de ofício, quando o marido se ausentava, né, por uma série de situações, era ela quem acabava tendo que cuidar da sua família, e ela ainda exercia uma dupla jornada, que também isso não modifica tanto a estrutura social da vida que nós vivemos no século XXI, onde as mulheres acabam tendo essas duplas jornadas, cuidando da família, do trabalho, estudando. Mas veja só, então, mesmo tendo uma vida tão de trabalho árdua, ela ainda tinha uma limitação quanto às suas práticas, ações jurídicas legais. Nós vamos ver também que existia dentro da imagem da mulher, né, medieval, um duplo campo. De um lado, se via a mulher como uma imagem imaculada, uma imagem santa, principalmente ligada à Virgem Maria, então, que era o símbolo de tudo mais sagrado e limpo, né, de uma leveza que poderia existir. Mas, por outro lado, num sentido bíblico, se colocava também um peso sobre a mulher medieval, porque ela era a figura que representava os pecados, a sexualidade, né? A imagem tentadora da Eva. Essa imagem que colocava a mulher com esse peso, né, do pecado, ela vai permear o período medieval de uma maneira muito forte. Inclusive, durante as perseguições da Inquisição, esse papel de pecado da mulher, ele vai ser muito grande. A perseguição, a figura da mulher com a questão da bruxaria, dos feitiços, vai estar bastante conectado com essa ideia do pecado e da tentação de Eva. Aqui a gente tem um pequeno trecho, né, para a gente tentar imaginar um pouco então essa ideia da sexualidade feminina, né? A sexualidade feminina, em especial a partir do século XII, na esteira representação do corpo feminino e de todo o seu percurso com relação às práticas sexuais, culturais e de poder perante a sociedade medieval, é representada de acordo com os discursos impostos sobre a mulher com a legitimação da doutrina religiosa. Então, novamente, os discursos dogmas clericais, eles estavam presentes em também como a mulher iria se comportar e como ela seria vista por essa sociedade medieval. Mas, como a gente já falou um pouco sobre essa questão de como essas ideias estavam permeadas no cotidiano, através do trabalho, através da ideia da insegurança, né, de será que eu vou alcançar os céus, de como a mulher ela era encarada por essa sociedade, mas a gente também tem que pensar o seguinte, como que as pessoas viviam? Será que o cotidiano, será que as pessoas elas tinham acesso a todos os bens nesse período da Idade Média? Bom, uma das coisas que estava presente
com certeza na cabeça de um homem, de uma pessoa que vivia durante a Idade Média, era essa ideia de um medo do amanhã. Porque ela vivia nesse constante medo que o futuro lhe reservava. Não era só o medo de ir para o inferno, mas era também o medo de não conseguir se alimentar, de não conseguir os recursos possíveis para conseguir fazer a sua família sobreviver. A fome, as doenças e a probabilidade de não se alcançar a salvação, então ela estava, quando um camponês acordava todos os dias pela manhã, ele já carregava com si ao longo do dia esse peso de saber que a qualquer momento ele não conseguiria sobreviver. Aqui a gente tem um trecho do texto de Duby, que ele vai falar um pouco então sobre como é que esse medo permeava a grande maioria das pessoas. Então, a grande maioria das pessoas vivia no que seria para nós uma extrema pobreza. A produtividade da terra era ridiculamente fraca. Havia uma imensa dificuldade para se tirar dela sustento. Os trabalhadores eram esmagados sob o peso de um pequeno grupo de exploradores, homens da guerra e homens da igreja, o clero e a nobreza, que saqueavam quase todo o excedente da produção. O povo vivia permanentemente no temor do amanhã. E como esse medo permeava a mentalidade das pessoas e a possibilidade desse medo do amanhã ele era real, a gente também tem que pensar como a presença da morte, ela estava sempre constante nos discursos, não só nos discursos do clero, mas também nos discursos do cotidiano e até através da arte. Então, as condições de vida, a falta de higiene, a fome, nós vimos a assolação da grande peste, a peste negra, que vai dizimar boa parte da população dentro da Europa, no final da Baixa Idade Média, eles vão trazer a ideia da presença constante da morte como fosse uma ideia essa ideia é uma ideia essencial para a noção da existência naquele período. No final da Idade Média vai surgir um gênero artístico literário que vai acabar representando essa ideia da morte de uma maneira bastante interessante, Então eles vão expor a morte como um meio de unir a todos num mesmo lugar. E eles chamaram esse movimento artístico de a dança macabra. Nós vamos ver aqui duas obras desse período para vocês verem como era interessante essa representação artística. Então esse daqui é uma das ilustrações talvez com mais destaque da dança macabra, e se vocês observarem em meio a figuras importantes da sociedade de várias classes, então nós vamos ter aqui as figuras que representam o clero, as figuras que representam a nobreza, aparentemente, talvez até membros de uma burguesia já mais abastada. Em meio a eles nós temos as caveiras já da morte, permeando essa sociedade, porque uma das ideias da dança macabra era colocar que não importa em que classe você fosse, de que grupo você fosse, você alcançaria a morte de qualquer modo. E aqui nós temos uma outra imagem da dança macabra, a dança da morte. Essa é uma ilustração, já não contém cores, mas a gente vê que esses esqueletos que são pessoas que morreram provavelmente pela fome, pela peste negra, elas dançam, talvez celebrando um momento, quem sabe, talvez a única segurança que eles poderiam ter naquela vida medieval seria após a morte. E nós vamos para a nossa atividade sobre tudo isso que nós falamos até agora. Qual era a imagem dupla que a mulher medieval estava à mercê do julgamento social? Vocês vão ter alguns minutos para poder responder essa questão discursiva, que então vocês têm uma liberdade para poderem organizar as ideias de você com relação a essa atividade, e a gente já retorna.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? Bom, então essa imagem dupla da mulher durante o período medieval, ela pode ser representada da seguinte maneira. De um lado, a mulher medieval ela era exposta como uma imagem imaculada, né, através da Virgem Maria. E de um outro lado, né, de um lado oposto, ela era colocada como uma imagem tentadora, o símbolo do pecado, né, a Eva. Vamos seguir para a nossa outra atividade? Bom, a pergunta é: qual era o nome do gênero artístico literário que expunha as facetas da morte no final da Baixa Idade Média? A. A Divina Comédia. B. Dança Macabra. C. O Inferno de Dante. Já retornamos para ver qual é a resposta correta. Vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade?
Bom, a resposta correta o nome desse gênero artístico literário era a dança macabra. E nós vamos agora para a nossa última atividade dessa aula, que é por que o medo da morte estava presente na mentalidade medieval. Reflitam aí e a gente já retorna.
Vamos ver qual é a resposta correta? Bom, porque o medo da morte estava presente na mentalidade medieval, por causa das condições de vida, a fome, a falta de higiene, que assolaram principalmente a Baixa Idade Média durante a Grande Peste. Tudo isso trouxe a ideia da presença constante da morte como uma maneira essencial para a noção de existência naquele momento. E agora nós vamos para nossas considerações gerais. O que nós estudamos, o que a gente aprendeu nessa aula? Bom, nós vimos que a gente analisou como que a sociedade e a cultura da Idade Média eram reproduzidas no cotidiano, ou seja, no dia a dia das pessoas. Nós refletimos sobre como a produção cultural na Idade Média ela se desenvolveu através das mentalidades, através de como as pessoas elas acreditavam nas coisas e como elas usavam essas ideias para seguir ao longo de toda a sua vida. E na nossa próxima aula nós vamos estudar como é que na Europa medieval vai ocorrer no final da Baixa Idade Média uma grande crise. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e a gente se vê.